Então, a nossa saudação a vocês todos e todas que estão aqui nessa nosso curso de formação continuada de professores e professoras das escolas públicas no do campo do Sudoeste do Paraná, num trabalho da Refocar desse ano. Então, no encontro de hoje, nós teremos como pauta o planejamento coletivo interdisciplinar, que é a primeira parte. Nós vamos ter vários encontros falando sobre o planejamento. Para recordar um pouco, esse ano nós estamos fazendo uma formação para fazer com que a educação do campo se efetive em nossas escolas, para que a forma de ser das nossas escolas do campo sejam, de fato, aquilo que preconiza os princípios, as estratégias, os conteúdos da forma de ser das escolas do campo e que efetiva a modalidade da educação do campo. Nós começamos pelas trilhas, passamos pelo instrumento teórico-metodológico do inventário, nós fizemos, no encontro passado, o quarto encontro foi sobre o dossiê do inventário da realidade, e nós, hoje, iniciamos o processo de discussão e aprofundamento dos conteúdos sobre o planejamento. Todos esses encontros, desde a organização dos textos, das lives, eles estão sistematizados na nossa página da Refocar, no 13º grupo de formação. Então, estão organizados lá, e aí também é uma forma de buscar esses conteúdos, tanto da live quanto dos textos que subsidiam esses conteúdos, eles estão disponíveis a todos. Então, hoje, para começar essa conversa, nós temos a proposta de fazer uma pequena rodada de uma intervenção de 1 ou 2 minutos, que todos possam falar e dizer como que acontece, qual é que é a forma que vocês organizam nas escolas o planejamento pedagógico. Como são feitas as preparações, a preparação do processo de ensino-aprendizagem. Especificamente, o planejamento não é só organizar o processo de ensino-aprendizagem, preparar as aulas, organizar as aulas, distribuir os conteúdos do currículo na distribuição das aulas. Mas como que acontece o planejamento do trabalho docente? Qual é que é a forma que vocês fazem, que os professores fazem, que a escola de vocês se organiza? Como que vocês fazem? É um processo individualizado, tem uma reunião trimestral, tem uma reunião às vezes em quando? Como que acontece? Em que situações acontece? Qual é a forma de organização do planejamento pedagógico das escolas onde atuamos? Essa que é a pergunta, essa que é, vamos falar assim, um questionamento. É a instigação, é só para instigar vocês. Como que ocorre nas escolas onde vocês estão o processo de organização da prática do planejamento? Do planejamento, óbvio, da organização pedagógica do trabalho docente, mas, sobretudo, sobre a organização do processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia é que vocês digam qual é que é a forma que vocês utilizam, que vocês organizam esse processo dentro das vossas escolas. E, a partir daí, a partir dessa colheita, desse inventário sobre o planejamento, aí a professora Cecília apresenta algumas questões iniciais sobre o planejamento para a educação do campo, da educação do campo, do nosso instrumental teórico-metodológico do planejamento, e depois voltamos a conversar de novo no final. Aí reabrimos novamente para fazer
uma reflexão sobre as práticas existentes e sobre práticas possíveis, se é que elas são possíveis. Nós apostamos que elas sejam possíveis, mas então será fruto dessa compreensão que temos, da prática que temos, e a partir dessa reflexão do conteúdo do planejamento coletivo e interdisciplinar, como é que seria possível, então, dar um rosto, dar uma cara, dar uma forma de ser da modalidade da educação do campo. Então, quem quiser começar, se é isso mesmo, Cecília quer complementar ou dizer se é isso mesmo ou não, mas, enfim, para que a gente possa abrir a conversa. Está valendo. Não é isso, vamos lá. Vamos contar um pouquinho como é que tem sido o planejamento, né? Quem fala já se apresenta, porque tem gente nova aqui que não vai se conhecer. Isso. Dá para fazer uma rodada. Oi. Posso? Então, vai lá, Ivânia. Vamos puxar aí, ó, o barco. Não sei se a Edmara já está aí presente. A Edmara está? Não cheguei a olhar, porque eu cheguei agora. Ela até estava organizando hoje algumas fotos e tal. Então, a gente tem feito assim. Claro que não está 100% ainda, mas as mudanças elas vão ocorrendo aos pouquinhos. Então, a gente tem se organizado encontros mensais via Meet, porque nós não conseguimos nos encontrar mais do que 2 ou 3 professores no dia. E acaba que fica o trabalho um tanto fragmentado, né? A escola pequena é assim. Então, a gente, em formação, pensamos numa estratégia onde nós pudéssemos compartilhar ideias, ações, o que nós poderíamos estar trabalhando em conjunto, e assim a gente tem feito. Então, assim, a nossa dificuldade é que alguns professores trabalham à noite, participam funcionários e professores. Então, nós temos pessoas na faculdade, mas não desistimos. A gente tem feito esses encontros, estamos no quarto, e durante as horas de atividade. Então, a gente pensa, assim, em atividades que a gente possa unir o currículo à realidade do campo, né? Sempre pensando nos eixos temáticos. E a gente tem desenvolvido nesse caminho. E tem dado certo, porque é difícil, né, de a gente, fora os planejamentos, momentos de planejamento que a gente tem, de se encontrar e fazer essa conversa, né, essa reflexão em conjunto do que, aonde que a escola quer chegar, do que a escola precisa, né, pensarmos juntos, e geralmente a gente desenvolve bastante atividades com os professores do dia, né, interdisciplinar. Então, vamos fazer tal coisa, aí vai atrelando com os conteúdos, e assim a gente vai trabalhando. Basicamente isso. Muito bom, Ivânia. Obrigado pela participação. Está aberto, vamos lá, vamos fazer o giro. Vou falar um pouquinho, como a gente faz lá na escola do campo da Barra do Lontra. Então, nós temos aquela semana ali de planejamentos, né? De estudo e planejamento. Então, nós sempre temos que trabalhar aquela parte que vem da secretaria, né? Então, nós demos uma acelerada naquele processo que precisa ser trabalhado. E aí, primeiramente, a gente faz junto com o plano de ação, que, né, todo trimestre vem para a gente fazer, né, o semestre. Então, a gente planeja aí as ações da escola para aquele semestre, e a partir daí os professores sentam com as disciplinas afins, né, que seria mais português, as linguagens, né, e dessa forma nós estamos fazendo, né? O planejamento fica coletivo no momento ali que nós temos, daí nós temos um dia por trimestre que nós paramos e fazemos um encontro, não só do conselho de classe, mas também para ver as ações que nós, enquanto escola, vamos fazer durante aquele trimestre, quais que são as ações prioritárias e que nós vamos abordar, né? No caso, esse trimestre ficou a cargo da
da Festa das Sementes, né? Então, nós não temos, assim, um intervalo, porque eu acho bem puxado para os professores mais uma extra classe, né? Porque nós já temos um trabalho bem excessivo em relação ao planejamento, eles têm que fazer todo o planejamento, né? Em cima do currículo priorizado, atendendo os eixos temáticos também, que em cada trimestre nós temos, né? Então, nós fizemos dessa forma lá na escola, né? E sempre quando nós estamos trabalhando algum conteúdo que é interdisciplinar, nós trabalhamos com os professores daí nas horas das atividades, né? Nós vamos ajustando e vamos fazendo o alinhamento com eles na hora da atividade. Isso aí, Arley, obrigado. Quem mais? Eu dou sugestão de que vocês abram a câmera quando vocês forem falar, que daí já fica mais adequado. Posso falar, então? Sim, Maria Elair, fala, professora. Então, assim, eu acho que não difere muito das outras escolas, né? Nós temos professores lá, então, que além da nossa escola, trabalham em mais 2 ou 3 escolas e ainda em municípios diferentes, né? Temos Renascença, Flor da Serra, tem professor que é de Campoerê, então, uns que trabalham o dia todo, outros à noite, ou períodos, né, que chocam os horários e fica bem complicado para a gente ter todos num horário só. Então, assim, nós temos o diferencial lá que os professores geralmente fecham os seus horários para ficar manhã e tarde, né? Então, além do acompanhamento nas horas de atividades, desses planejamentos que o Estado, né, prevê, início de ano, agora no retorno do recesso, né, e daqui uns dias também nós temos mais nós aproveitamos bastante o horário do almoço, porque os professores que vão, geralmente ficam para o almoço e para lecionarem à tarde. Então, esse é o horário que a gente aproveita bastante para a gente conversar, né? Esse intervalo de almoço, porque ele é um intervalo grande, né? Das 11h30 até as 13 e 13 e pouquinho. Então, dá tempo para a gente trocar bastante ideias. E é esse o espaço e o momento que a gente mais está utilizando para esse planejamento coletivo. Tá bem, Maria Elair. Neuza, prof. Neuza. Desculpa, depois da Raquel daí, eu me confundi, mas tudo certo. A Neuza e depois a prof. Raquel. Ok, então. Então, sou Neuza, do município de Mangueirinha, do Núcleo de Educação de Pato Branco. Então, a questão, assim, do planejamento nosso, do trabalho pedagógico, também é semelhante ao que os colegas mencionaram. Trimestralmente, a gente se reúne com os professores, né, das escolas. Este ano, e já desde o ano passado, nós decidimos, com as escolas do campo, sempre fazer junto esse momento formativo. Então, a partir do momento que nós recebemos ali da nossa mantenedora, né, sobre a questão, assim, desses 2 dias aí de formação, aí nós sentamos com as pedagogas para organizar o trabalho, né, conforme as orientações que recebemos, e também de acordo com a questão, assim, das nossas escolas do campo. Então, nesses 2 dias, é possível a gente refletir sobre as questões pedagógicas, rever sempre o plano de ação em relação às ações necessárias para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, e nesses momentos também nós pensamos e planejamos as possíveis práticas da educação do campo, em relação aos eixos temáticos também da educação do campo. Então, dessa forma que nós fazemos esse momento aí de formação com os professores. Tá bom, Neuza, obrigado. Prof. Raquel. Boa noite a todos. Eu sou do Núcleo de Francisco Beltrão, eu sou pedagoga da Escola Estadual do Campo Nova Estrela. Então, aqui, esse ano, a gente fez o estudo e planejamento junto com as outras escolas. Por quê? Porque aqui no município, a única escola multianos, né, é a nossa. Então, assim, não tem com quem os professores trocar experiências. Então, a gente reuniu outros 2 municípios, né, Realeza
e também o município de Ampere, e daí fizemos junto, né, o estudo e planejamento. Porque daí os nossos professores não têm com quem trocar, né, ideias, experiências, né, sobre o multianos, visto que aqui no município é a única escola, né, a da Nova Estrela. Então, assim, foi bem valioso. Então, fora os conteúdos, o que veio para ser trabalhado lá, né, as abordagens que vieram, então a gente conseguiu realizar os planos, né, o planejamento, né, porque daí agora veio os guias metodológicos, né, veio prontinho, então, na formação que teve em Matinhos, né, então a gente conseguiu pegar os guias, né, e os professores conseguiram, então, junto, fazer esse trabalho interdisciplinar, visto que na escola, né, de pequeno porte, então, é um professor só, né, por componente curricular, então, assim, eles conseguiram, né, fazer esse trabalho, né, de forma interdisciplinar, trocar experiências, né, e dentro da escola, então, no dia a dia, os professores também fazem essa troca, né, com os professores, geralmente, do dia, que estão no dia, né, eles fazem essa troca, a gente procura, às vezes, pegar temas geradores, né, para fazer esse trabalho, visto que no multianos, então, a gente não tem toda aquela aba via planejamento, LRCO, como tem nas escolas regulares, né, então, o que veio para a gente agora é os guias metodológicos para auxiliar nesse trabalho. Então, assim, a gente, quando iniciou a questão do multianos, foram realizados bastante trabalhos de forma interdisciplinar, os professores conseguiram iniciar esse trabalho, né, de forma diferenciada, então, com 2 turmas juntas. Então, é assim, a gente, né, não faz, quando há necessidade, a gente faz via Meet, né, reuniões, mas visto assim que os professores têm bastante, eles têm formadores, ele tem essa formação, tem várias outras, tem professores que trabalham à noite, então assim fica bem difícil a gente conseguir reunir todo mundo, né, fora os dias que são reservados para o planejamento, mas a gente sempre está conversando com eles, na hora da atividade, quando há necessidade a gente faz também, reúne aqueles que podem, né, para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, seria dessa forma que a gente fez, né, realizou esse último planejamento, então. Uhum. Professora Raquel, só me tira uma dúvida e um esclarecimento, talvez sirva para mais pessoas. Esses guias metodológicos, que é o material que vocês utilizam para planejamento, esse material foi disponibilizado? Qual é esse material? Se é da Secretaria, ou é aquele que foi produzido no ano passado? Que material é esse, se pudesse me esclarecer? Isso, até a Nefertiti foi uma das, ela está aqui no grupo, foi uma das que ajudou a elaborar, né, Nefertiti, se ela puder ajudar ali. Então, é assim, esse material aqui, ó. Tá bom. Tá. Ele veio um Esse material. É esse material. guias metodológicos, e ele foi disponibilizado, ele já vem compilado, então, assim, sexto e sétimo vem compilado os conteúdos que dá para trabalhar junto, e oitavo e nono também. Mas é um material riquíssimo, muito bom, assim, que veio para acrescentar muito no trabalho dos professores. Né? E a gente sempre procura trabalhar unindo, então, o material dos eixos temáticos, né? Sim. Então, até os planejamentos que eles fizeram agora foi em cima desse material, né? Então, sempre utilizando os eixos temáticos para realizar o trabalho. E esse material, vocês tiveram essa formação lá em Matinhos, naquele final de semana? Isso, a gente já tinha recebido esse material, mas não era o finalizado, né? Sim. E daí agora a gente recebeu esse material pronto, que é o último que saiu, que está com todas as adequações. Ótimo, obrigado, Raquel. A prof. Daiane, então. Pode falar, Daiane. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a diretora Daiane, da Escola Estadual do Campo Irmã Celestina Maria de Cruzeiro do Iguaçu. Somos escola do Campo Novata desde o ano passado. Não temos um ano ainda que mudamos a nomenclatura. Então, acredito que é uma realidade parecida de todos aqui, de escola de pequeno porte. É muito difícil a gente reunir toda a equipe de professores para planejar como que será todo o processo de ensino-aprendizagem, né, para compartilhar entre professores, equipe gestora, e, né, pedagógico e tudo mais. Foi até uma queixa minha agora nas reuniões que a gente tem de tutoria, né, temos tutoria especial de educação do campo,
para que o núcleo pudesse intervir, para que as escolas do campo não ficassem tão desassistidas de professores para o estudo e planejamento. Porque a gente não tem aquele sentimento de pertencimento do professor na escola. É um dos grandes desafios da nossa escola do campo aqui. Então, o professor completa a carga horária aqui, né, que é a última opção. Daí fica difícil de a gente estruturar uma equipe, né, que se fortaleça e que busque os mesmos objetivos que a escola precisa. Então, como é difícil a gente reunir eles no estudo e planejamento, que nem nesse estudo e planejamento agora, do segundo semestre, no primeiro dia eu tinha 3 professores, no segundo eu tinha apenas 1. Assim, porque eu briguei muito por eles, para esses que pudessem vir. Então, como é difícil a gente reunir toda a equipe, a gente faz um acompanhamento de hora-atividade, assim, bem ativo. Além das observações de sala de aula, é claro. E eu estou tentando acompanhar as pedagogas nesse momento de hora-atividade com o professor para alinhar os trabalhos, porque é nesses momentos, assim, que a gente vê que ele está bem alheio, sabe, quanto à realidade da escola, o que está acontecendo. Então, nesse momento que a gente ajusta aquele tipo os alunos daquela turma, aquele aluno precisa disso, esse precisa disso. Então, é nesse momento que a gente tenta fortalecer um pouco o processo de ensino-aprendizagem, de acompanhamento com o professor e de suporte também. Mas é bem difícil. Está bem, Daiane. Diandra, prof. Diandra. Então, meu nome é Diandra, eu sou professora da Escola do Campo São Judas Tadeu de Santa Isabel do Oeste. Minha pedagoga está por ali, mas eu já falou que é para mim falar. Prof. Herô. Então, eu vou pegar o gancho da prof. Daiane, né? A nossa escola também é de pequeno porte, né? Tem cerca de 40 alunos, não é multianos, mas a gente tem a mesma dificuldade, né? Então, nas primeiras formações desse ano, foi aquela dificuldade de manter os professores, porque a gente tinha as escolas maiores do município, a prof. Raquel, que trabalha aqui conosco, também sabe, né? Que era uma demanda muito grande, porque as escolas maiores queriam prioridade. E aí, exatamente isso, a escola do campo ficou desassistida, né, com relação aos professores. Então, nesse último planejamento, foi possível, pelo menos para as escolas do campo aqui, a maioria, não foi a totalidade ainda, né, porque a gente tem professor de outro município, tem professor que está em Beltrão, tem escola privada, enfim, mas a maioria conseguiu se reunir. A nossa escola costuma fazer algumas reuniões periódicas, assim, trimestrais, bimestrais, dependendo da necessidade dos ajustes, e o acompanhamento da parte da pedagogia, da pedagoga mesmo, né, ali que é bem presente, porque a gente fica, né, o tempo todo ali na escola, enfim, eu, pelo menos, acho bem presente, porque eu tenho 4 manhãs, então facilita bastante, né, mas tem professor que só vai 2 e é no momento da hora atividade. Então, esse planejamento coletivo com maior, digamos, mais ênfase mesmo, maior acompanhamento, ele se torna um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai articulando, às vezes, de 2, 3 professores que se encontram naquele dia, consegue desenvolver um projeto mais uniforme, mas senão ele fica bem fundamentado mesmo na questão mais da vontade de cada professor de fazer a sua aula, o seu projeto com os alunos. Obrigado, Diandra. Tá bom, prof. Diandra. Quem mais? Boa noite. Marta. Tudo bem? Então, tudo certo. Então, nós somos de Enéas Marques, a escola do Campo de Pinhalzinho. Este ano iniciamos o integral, 35 horas. Então, assim, a nossa escola também é pequeno porte, né? Temos 50, de momento, 53. Hoje transferimos 2 por motivo de mudança foram para a cidade, né? Então, os pais foram trabalhar, enfim, não foi porque não gostavam da nossa escola. E aí, o nosso planejamento, então, a gente faz assim, né? A gente ocupou bastante o estudo e planejamento, foi a segunda-feira à tarde ali do estudo e planejamento, a gente conseguiu reunir 11 professores dos 13, então faltou só 2, uma por motivos de velório, que teve que sair da escola, e outra estava num outro compromisso pessoal.
Então, assim, se nós íamos conseguir reunir todos, né? E aí a gente faz assim, a gente aquele dia conversamos sobre o plano de ação, que é um pouquinho, é parecido, mas não é bem a mesma coisa, né? O nosso plano de ação tem que ter dados lá da prova Paraná, que o regular não tinha, né? A gente fazia o geral assim, e aí tem que ter também a participação dos professores nas formações, uma porcentagem, então, e tem que ter o GEA, para nós não é guia, nós usamos o GEA, que é o Guia de Ensino e Aprendizagem, que esse é os professores que fazem, é como se fosse um trabalho de plano docente de antigamente, então, nós temos os professores nossos, têm que produzir esse GEA, fazer. E daí, através do GEA, a gente faz o nosso plano de ação e a gente conseguiu elencar os conteúdos, né? A gente não desenvolveu aquele planejamento coletivo que coloca o componente curricular e a atividade e o conteúdo, mas a gente, assim, eles conversam bastante durante o recreio, durante a hora de atividade, quando eles estão juntos, que como a gente tem integral, então agora a gente tem 13 professores no total. Então, tem dias que eles conseguem estar em 2, né, em 2 ou 3 ali, por causa que tem mais professores. E aí é conversado assim, a gente só não consegue colocar lá na parede da sala todo aquele planejamento que a gente colocava, mas assim, os conteúdos em si estão lá na sala de aula, né? Aí, o acontecimento das aulas ali, eles conversam entre eles, e aí, no GEA, tem todas as habilidades que o aluno, que o professor pretende desenvolver no aluno, né, e os objetivos, enfim. Então, esse ano está acontecendo assim, né? O nosso planejamento está dessa maneira. Bem, Prof. Célia. Só vou complementar um pouquinho o que a Marta falou, né? Porque a gente está se adaptando ainda à modalidade do integral, e sendo escola do campo, sendo integral, sendo menos de 60 alunos, sendo regular, está tudo em vários nichos no mesmo local, e a gente tem pouco aluno, né? E aí acaba que vamos ter que abraçar alguma dessas causas com mais força, porque tem muitas coisas ali, o integral tem suas demandas próprias, a escola do campo já tinha, né, a sua metodologia própria, que a gente já seguia há algum tempo, a escola já seguia há algum tempo, e não vai dar para ficar mandando uma vela para cada santo, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que se incorporar melhor em alguma dessas modalidades, porque, por enquanto, como diz a Marta, a gente tem um plano docente diferenciado, mas a gente também tem um plano de ação que veio do modelo integral, temos o antigo plano de ação da escola regular. Chega uma hora que a gente parece estar no meio de um tiroteio, porque é bastante coisa, né, demandas e formulários, e a gente fica bem maluquinho lá com tanta coisa para administrar. Mas, assim, o planejamento em si, na modalidade do campo, como a gente fazia anteriormente, né, interdisciplinar, dentro daqueles nichos lá do caderno de conteúdos, como foi desenvolvido lá na época da diretora Angelita, lá quando era o início do projeto com a prof. Cecília, daquele jeito não está mais saindo. Mas a semente que ficou é o diálogo entre os professores, a gente consegue conversar bastante, muita coisa eles conseguem, mesmo sem ter planejado, né, coletivamente, várias coisas conseguem ser integradas, um pouco por causa que é integral, né, e acaba sendo uma conversa contínua, a gente tem as reuniões de fluxo, e conversa bastante, a pedagoga também acompanha constantemente os professores, então o diálogo acontece, mas aquela metodologia onde a gente integrava mais disciplinas, fazia projetos, dessa forma não está saindo por enquanto, porque ainda é muita adaptação com a modalidade nova do integral. Talvez a gente Obrigado, pudesse seguir, né, amigo? E Ah? quem não falou agora pode falar depois, né? Para não estender muito, eu estou querendo dizer. Tá, então pode ser a sua exposição, Cecília? Poderia ser, né? Eu vou expor um pouquinho sobre o... Não sei se vocês querem comentar. Você quer comentar, meu amigo, alguma coisa? Não, ficaria para a sua apresentação.
Eu estou preocupada só com a hora, né? Já foi meia hora mais, né? Tá. Então, a ideia era ouvir um pouco vocês, até para a gente não ficar falando o tempo todo, né? E também para ouvir como que estão as escolas, porque a gente viu aqui, né, que as escolas têm formas diferentes, têm problemas iguais, mas também diferentes, né? Uma intensificação do trabalho, trabalhando em muitas escolas ao mesmo tempo, então aquela falta de tempo de poder se encontrar para planejar, né? E eu sei que tem algumas escolas que não estão aqui hoje, não algumas, mas acho que umas 2, 3, que planejam via Drive hoje, né? Elas fazem Meet e daí postam no Drive e o pessoal vai trabalhando no Drive. Então, a gente sabe que tem diferentes formas de fazer. A nossa apresentação aqui hoje é para retomar um pouco o que para nós é o planejamento coletivo interdisciplinar, até porque é importante lembrar que esses nossos encontros, como o Bonamigo falou, eles também são de sistematização do novo caderno. Então, assim, a cada encontro que a gente faz aqui, a gente ouve vocês também para atualizar o caderno das escolas públicas do campo, né? E eu estava brincando essa semana com umas pessoas com quem eu falei, olha, eu estou fechando essa porta, assim, acho que vai sair a segunda edição e não vai ter terceira da minha parte, né? Alguém vai fazer, porque eu estou indo para o caminho da aposentadoria, né? E a vida vai mudando, né? Então, a gente está sistematizando esse material. Então, é importante a fala de vocês, eu quero dizer que é importante, né? Para a gente também depois ocupar esses registros na escrita do caderno, né? Não só as fotos, mas também os registros. Então, eu vou trazer aqui o que nós entendemos por planejamento coletivo interdisciplinar e um pouco dessa história, que ele é um jeito de planejar construído aqui com vocês, nesse processo regional desde 2015, né? E que ele vai se transformando numa metodologia possível para escolas públicas do campo, né? E enfim, que tem essa especificidade. E eu vou também, então, apresentar essa história e quais que são essas movimentações que tem dentro do planejamento e que foram sendo produzidas aqui pelo nosso trabalho, né? Daí, no próximo encontro, a gente pretende apresentar um planejamento. Então, vamos olhar um planejamento, como que ele pode acontecer. Eu não... É janela, né, que eu tenho que compartilhar? Eu tenho um pouco de dificuldade no Meet aqui, deixa eu ver se eu vou me achar aqui. Está aparecendo, Cecília, só coloca no modo apresentação. Eu Mas vou assim dá para ler bem. Você vai passando slide por slide. Está no 14. eu estou no 14, que beleza. Passa Como é que eu... peraí. lá no início. Sobe isso. Aí clica, isso. Aí. Aqui eu fico assim, agora que eu lembrei, é diferente do Teams, né? Tá, mas como é que eu amplio aqui? Aonde que eu vou? Alguém pode me ajudar? No mesmo lugarzinho lá da taça, lá embaixo. Mas lá no outro arquivo, né? Eu estou confundindo uma coisa com a outra. Aí Deu? pode ser que você não veja Não, eu não vejo vocês, né? Uhum. Então, aqui a gente tem um nome que ficou planejamento coletivo interdisciplinar, né? O que ele é, então, o planejamento coletivo interdisciplinar? É uma forma de planejar que foi desenvolvida no processo de formação continuada de professores das escolas públicas no Educampo, né, em 2 dimensões. Então, pelo estudo, que seria os encontros, como a gente tem aqui hoje, e que em 2015 até 2020, né, a gente fazia só presencial, né, não 2019, né, a gente eram presenciais até final de 2019, né, e pela prática pedagógica. Então, a gente fazia o estudo das relações. Eu não lembro agora quem foi que falou, acho que a Marta falou, lembrou do PTD, né? Do Plano de Trabalho Docente. Naquela época, a grande queixa dos professores era que só tinham o PTD, que era o Plano de Trabalho Docente, que cada professor fazia, entregava para a coordenação pedagógica e que cada professor ia dar a sua aula, né? E tinha algumas atividades, mas assim, não existia uma intencionalidade de um planejamento coletivo interdisciplinar, né?
Então, no processo dessa prática pedagógica, a gente foi produzindo algumas definições, alguns conceitos, né, que foram sendo utilizados nesse trabalho e como planejamento que foi sendo executado nas escolas e que contava sempre com o acompanhamento dos professores do projeto de extensão da universidade. E a gente começou a pensar, então, o que era planejar, o que era coletivo, o que era interdisciplinar, o que eram os saberes populares, a realidade, conteúdos, objetivos, conceitos. Entrou uma palavra nova que era catalisador, né? O que era um conteúdo catalisador, o encaminhamento metodológico e o grupo das disciplinas, né? O que eu fiz aqui? Estava querendo ver o que estava escrito embaixo, né? Então, essa forma de planejar, ela foi se consolidando, né? Sendo assumida pela prática e pelo trabalho, pelo estudo, né? E pelo trabalho dos professores, né? Eu trouxe aqui 2 autores que falam do que é planejar, para a gente lembrar um pouquinho, que eu acho que a gente já estudou em outros tempos, né? Mas o Fusari, ele vai dizer o quê? O planejamento do ensino é o processo de pensar de forma radical, rigorosa e de conjunto, os problemas da educação escolar no processo de ensino-aprendizagem, né? Por isso, ele implica sempre numa atitude crítica do professor diante do seu próprio trabalho docente, né? Que é o que nós vivemos aqui nas escolas. O pessoal dizia, tá, a gente não planeja, a gente só faz um plano e entrega para a coordenação, né? Então, ele exige pensar na atuação concreta do professor no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo, então, todas as ações e as situações o tempo todo. Então, a interação entre os professores da mesma série, né, entre os estudantes no estudo, do professor com os estudantes, do processo de ensino com a comunidade, né? Então, ele é, na verdade, uma movimentação, né? Viu, Cecília? Só para acompanhar, nós estamos ainda no slide 1 aqui do nosso coisa. Então, se você... Isso, Por que agora não vai? Isso. Não, só clica sempre assim que tá bom. Só clica em cima do slide que você for trabalhar nele. E agora tá no slide 3, o planejar. Aqui? Isso. Deixa eu voltar, então, aqui, deixa eu ver. Esse autor, então, o outro autor que eu tenho aqui, ele vai trazer um conceito que é interessante, no sentido... Ai, meu Deus, eu estou atrapalhada, só um pouquinho. Agora, você está no slide 3. Tá. Esse autor, então, o Miguel Henrique Russo, ele vai dizer que planejar é antecipar o futuro, né, prevendo as ações que vão ser desenvolvidas para conseguir os objetivos determinados. E essas ações, elas acontecem num determinado contexto, né, que a gente vai determinando os parâmetros com maior ou menor precisão, né? Então, a gente vê vocês falando, né, que conforme o número de professores, conforme o que está acontecendo, né? A professora Raquel dizia, antes era mais difícil, porque a gente não tinha material, agora a gente tem um material, né? Então, o planejamento, ele é um antecipar o futuro, mas não é seguro, não é de certeza, né? A gente planeja, imagina que vai dar certo e fica avaliando, fica esperando que dê certo, né? E ele vai dizer também uma coisa bem interessante, que o planejamento, ele é um produto imaterial, ou seja, ele está no horizonte, a gente pensa ele, organiza, mas ele não está todo previsto, né? O que a gente vai o que está amarrado e previsto e que a gente põe no papel é o plano de trabalho, né? E o planejamento não, ele é uma ação que se estende ao longo do bimestre, do trimestre, do ano, né? Então, é uma diferença entre planejamento e plano, né? E, então, por isso, ele vai dizer o quê? Tem diversas modalidades, planejamento curricular, planejamento de escola, planejamento de ensino, mas ele é um ato político pedagógico, e por isso que exige a participação do coletivo dos educadores da escola. Ele não é um papel que vai ficar na gaveta, né? Ele é uma ação, né? Então, acho que é importante a gente retomar essa ideia para poder falar do planejamento da forma como nós pensamos que ele pode ser executado, né? E agora, então,
falando um pouco da história dessa referência do planejamento coletivo interdisciplinar, né? No período de 2015, 16 até 17 ainda, mas mais 15, 16, a gente trabalhava com a ideia do planejamento coletivo participativo, bem por conta daquilo que eu disse antes, né, que os professores tinham os seus planos de trabalho docente que eram individuais. Aí, então, a gente colocou essa palavra participativo, coletivo participativo, para que a gente planejasse conjuntamente, né? E aí nós começamos a trabalhar, então, pegava os planos de trabalho docente de cada professor, e a partir dos planos de trabalho docente, a gente começava a aproximar os conteúdos e conceitos das disciplinas na perspectiva da interdisciplinariedade. Aí vocês vão dizer, qual interdisciplinariedade, né? Na época, nós partimos das DCEs do Estado do Paraná, de 2008, que eu particularmente acho que elas dão conta de trazer para nós o que é ser interdisciplinar, né? No caso desse trabalho, a gente criava grupos de disciplinas para planejar coletivamente a partir dos conteúdos e conceitos, que é um pouco o conceito de interdisciplinariedade, que vai dizer, olha, a interdisciplinariedade não é por um projeto que se faz. Hoje a gente nota que no Multianos é um pouco assim, né? É o eixo que dá a interdisciplinariedade, é um projeto de trabalho, um espaço de trabalho. Nessa concepção, não é esse espaço que dá a interdisciplinaridade, é o conteúdo e o conceito que se aproxima para se aprofundar e se ampliar enquanto conhecimento. Então, é um pouco diferente, né? E aí, os grupos de disciplinas, eles se remetiam a um coletivo, né? Um coletivo menor de professores, que começavam a fazer ações e atividades nas suas turmas, de forma coletiva durante um trimestre. E aí, a gente passou, então, a desenvolver a ideia dessa outra categoria, que é o coletivo. Um coletivo compreendido na perspectiva das pedagogias progressistas, né? Assim, na linha da ideia do processo de planejamento participativo no coletivo. Então, era um pouco essa a ideia que se tinha naquele momento. Mas o que aconteceu é que essa lógica da interdisciplinariedade nos grupos de disciplinas das turmas, ela ficou mais forte do que a ideia do participativo. E aí a gente acabou, então, por conta do processo, por conta de como estava acontecendo, a utilizar a expressão não mais planejamento coletivo participativo, mas planejamento coletivo e interdisciplinar. Foi o que mudou, então, né? Lembrando que essa forma já era utilizada por o pessoal lá do Núcleo de Educação de Pitanga, nas escolas do campo de lá, né? Aqui eu estava falando já um pouco de como que a gente entende que se dá a interdisciplinariedade. Então, para nós, esse conceito de interdisciplinar, ele se dá de duas maneiras, né? A primeira é a partir dos conteúdos e conceitos que vão aproximar as disciplinas, né? Que é o que nós vamos ver no próximo encontro. No próximo encontro, vamos trazer um planejamento concreto, assim, para mostrar para vocês o que é essa aproximação que eu estou falando, né? Porque uma disciplina vai chamando a outra, que é o que diz a diretriz, né? As disciplinas parece que vão uma chamando as outras, né? E de forma que os conceitos se ampliam, se aprofundam e começam a dialogar. E a outro lugar, então, onde acontece uma interdisciplinaridade, não pelo conceito, mas pela realidade, pelo espaço concreto onde os alunos estão vivendo, é a relação com o dossiê, através dos saberes populares e da realidade que vem para dentro do dossiê, e ela vai dialogar também com o grupo das disciplinas, né? Então, o grupo de conteúdos e conceitos que se encontrou nas disciplinas, agora se aproximou, né? Agora se encontra com o real, com a história, a cultura, o trabalho, a vida dos estudantes do lugar onde eles vivem, né? E só lembrando que lá em 2015 a gente já começou a trabalhar a ideia de conteúdo e conceito na perspectiva dos estudos da escola de Vygotsky, né?
e é usando as autoras, que é a Sforne e a Galucci, duas autoras que estão no caderno, né? Que elas trazem o quê? Eu, particularmente, a gente tem seguido essa linha de pensamento, também porque na nossa forma de trabalhar com as escolas, a gente manteve um pouco da base da pedagogia histórico-crítica, porque todos vocês que estão aqui, que estão nas escolas, já certamente, em algum momento, ou vários momentos, antes desses governos neoliberais que a gente tem agora, né, na história da educação do Estado do Paraná, a gente estudou a pedagogia histórico-crítica, né? Acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar do Saviani, né? E nós temos também uma sobrinha do Saviani, que é a Nereide Saviani, que ela fez um estudo muito bonito, um estudo muito aprofundado na tese de doutorado dela, que ela vai trabalhar a ideia de conceito como uma ferramenta do pensamento, que ela fala assim, o trato do conhecimento é como se você tivesse o conhecimento fosse uma coisa bem grande, né? E a gente vai na escola mexer com conhecimento, com conteúdo escolar, né? É isso que a escola faz. E dentro desse conhecimento grande, dentro do conteúdo escolar, que é um recorte do conhecimento, né? Ainda a gente tem o conceito, que é um pedacinho mais pequenininho. E aí ela vai dizer que é uma ferramenta do pensamento, que o estudante precisa se apropriar do conceito para poder pensar. E aí foi importante isso, né? Eu até trouxe um exemplo aqui, porque daí os professores, nós começamos a fazer uma pesquisa em 2015 e 2016, por exemplo, nos livros didáticos. Tinha livro didático que não trazia conceito nenhum. Ele passava lá 30, 40 exercícios ligados ao conteúdo, mas era uma coisa muito solta, assim. Aí os professores foram garimpando, foram construindo e anotando nos seus planos de trabalho os conceitos das suas disciplinas, porque esse trabalho do planejamento, ele não precisa ser feito todo ano, tudo de novo, porque aquilo que a gente fez no ano passado, os conceitos que a gente descobriu, escreveu, registrou, a gente traz para o ano seguinte, né? E aí, então, foi um processo muito interessante, que os professores foram fazendo essa pesquisa, e a gente foi identificando os conceitos com essa concepção da Nereide Saviani. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, em filosofia, a disciplina é filosofia. O conteúdo, vamos dizer que eu peguei de um planejamento, é a questão do método científico e as contribuições e limites da ciência. Esse é o conteúdo que o professor tem que ensinar. Aí o professor pensava, tá, dentro desse conteúdo, que conceitos que eu tenho, que ferramentas do pensamento meus alunos têm que aprender. Então, ele descobriu 5 conceitos, ó, ciência, senso comum, método, teoria e teoria científica. Então, foi assim que nós fomos construindo, então, essa forma de planejar. Aqui eu escrevi de outra forma, né? Ensinando e estudando os conceitos ou por conceitos, os estudantes passam a ter o quê? A ciência no modo de pensar e de agir, e com ela, então, a busca por ampliar sempre mais os conhecimentos, na medida que os estudantes também, eles tomam essa ciência para ir para a realidade, isso vai ampliando o conhecimento deles e de todo o contexto onde eles vivem, né? E as autoras, elas vão afirmar, então, assim, que quem consegue trabalhar com os conceitos como ferramentas é para um pensamento mais complexo, mais reflexivo, para ter um agir mais consciente, mais crítico, mas é crítico no sentido de poder dialogar sobre, né? Não é crítico no sentido de positivo ou negativo, né? E a capacidade, então, de utilizar esses conceitos como instrumentos para pensar, né? Para decidir, para se colocar frente à vida, né? E aí, desse material todo, então, de trabalho em 2015, 16, 17, o ano de 2017 inteiro, a gente fez formação continuada igual nós estamos fazendo hoje, só que era presencial, e os professores, então, fizemos grupos, né, por disciplinas, e os professores foram sistematizando todo esse trabalho. Então, tem até no caderno lá, vocês vão ver, tem uma lista enorme de professores, de agentes educacionais, que iam escrevendo, iam registrando todo esse material. Então, ele ficou todo definido, assim, as cores são as disciplinas, por exemplo, o verde aqui, eu não estou enxergando, porque está pequeno, deixa eu ver se eu enxergo, acho que vamos pegar o azul, que é educação física, que eu estou enxergando aqui, né, o azul clarinho, o azul escuro é ciências, o amarelo, se não me engano, é a arte, né? E o rosa eu sei que é português, língua portuguesa.
E aí aqui os tons e sobretons. Então, assim, o tom são 4 tons, né? Era conteúdo estruturante, que é o tom mais escuro, conteúdo básico é o seguinte, mais escurinho, conteúdo específico é uma terceira cor mais clara, e o bem clarinho é os conceitos. Então, todo esse bloco dos conceitos foram produzidos pelas escolas, pelos professores, né? E mais, seguindo mais adiante, a gente, na sequência, a gente começou, então, a gente, no início, trabalhava com os eixos, que são os eixos das diretrizes estaduais, mais simplificados ainda, né? Com o passar do tempo e o levantamento do inventário, o que aconteceu? Os eixos ficaram muito grandes, muito gordos, assim, ficava assim, tipo 30 páginas, 40 páginas, era muito grande. E a gente acabou, então, subdividindo os eixos e fizemos esse desenho, né? No meio, a interdisciplinariedade, como uma terra fecunda do girassol, o miolo, né? As disciplinas ao redor, daí dentro da escola, com todos, dialoga primeiro entre as disciplinas, depois com os eixos. Então, esse é um desenho do movimento do planejamento, né? Com a lógica da interdisciplinariedade, a gente encaminha as disciplinas e as disciplinas, depois, elas vão buscar nos eixos o diálogo com a realidade e essa ideia do catalisador que eu vou trabalhar no próximo encontro. E aí, quais movimentos a gente tem nesse fluxograma aqui, né, que parece bonitinho, mas para chegar a uma aula planejada, o que a gente faz, né? O que a gente faz? Então, primeiro, a gente tem 2 grandes movimentações, que você já conhece, que é para fora da escola e para dentro da escola, mas isso agora dentro do planejamento. Então, por um lado, eu vou trabalhar as coisas que estão para fora da escola, e do outro lado, vou trabalhar as coisas que estão mais para dentro da escola. Como que é isso, né? Então, aqui, ó, para dentro da escola, eu atualizei aqui agora, né, com o que a gente tem hoje, que é a primeira parte do planejamento. O que a gente vai ter? Os conteúdos do CREP, né, que seriam objetos do conhecimento, como diz hoje no CREP, são os conteúdos. A orientação dos conteúdos são os conceitos, que é aquela parte menor. E os objetivos que nós tínhamos lá no outro planejamento são os objetivos de aprendizagem, que é conhecimento. Então, a gente vai trabalhar com o CREP, com o conhecimento historicamente sistematizado. E aonde vai trabalhar isso? No grupo da disciplina de cada série. Então, primeiro a gente faz, essa é a primeira movimentação, né? A segunda parte do planejamento, daí agora, tendo construído o grupo das disciplinas, tendo encontrado os conteúdos e conceitos, nós vamos, então, dialogar com os saberes populares e a realidade. Nós vamos... e aonde que está isso? Está no dossiê. Então, no dossiê da realidade, a gente vai ter o eixo formativo, a fonte educativa e as porções da realidade. E é aqui, então, que esses eixos, essas fontes e essas porções, elas vão dialogar com o grupo das disciplinas, né? A gente vai fazer esse diálogo como um segundo passo. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai planejar a aula. Então, a gente já tem os conteúdos e conceitos, tem o grupo tem o diálogo com o dossiê, a gente encontrou lá no dossiê uma porção da realidade, e aí nós vamos fazer o quê? No grupo das disciplinas, a gente vai fazer o encaminhamento metodológico, contando com essa relação com o dossiê. Então, nós vamos estudar o nosso grande mobilizador, catalisador desse grupo de disciplinas é a relação entre água e solo, vamos imaginar, né? Água e solo, muito bem. Essas 2 porções da realidade. Como que nós vamos fazer? Então, vai pensar um encaminhamento metodológico. Como que a gente faz isso? Nós vamos conhecer aqui na região um riozinho que os avós, quando eram crianças, os pais, né, quando moravam com os avós, ainda pescavam, e que hoje não tem água nem para a vaca tomar, secou o riozinho, e tiveram que abrir um poço artesiano, e puxar água com a mangueira para o gado beber água, né? Nós vamos conhecer isso, vamos imaginar, né? Ou vamos conhecer um rio muito bonito, que tem cascata, mas está se poluindo, não tem mata ciliar, sei lá, ou vamos ver um terreno, um outro grupo vai ver um terreno que é todo degradado, um terreno cuidado, um terreno de mata, e depois vão trazer tudo isso e vão organizar uma atividade. Muito bem. Agora eles vão trabalhar, a gente vai trabalhar interdisciplinarmente dentro desse grupo das disciplinas.
E essas atividades, que daí do lado direito aqui tem atividade de encontro das disciplinas, quer dizer, não é que a geografia, a história, a matemática ensinar o mesmo conteúdo, não. Elas só vão ter um encontro com o mesmo encaminhamento, né? Que é o que a gente chama que o conteúdo, essa realidade do rio, essa realidade da água, essa realidade que eles foram conhecer e que as pessoas da comunidade contaram para eles e eles ouviram esse conhecimento das pessoas que contaram, esse saber das pessoas, isso tudo vai fazer com que as disciplinas e os conceitos, eles se encontrem e se amplie esse conhecimento, né? Então, tem uma atividade de encontro das disciplinas que vai no planejamento. Bom, depois disso tudo pronto, o que acontece? Então, depois de ter feito essa movimentação, que parece complicada, mas na prática não é, porque os professores, uma coisa que eu descobri, né, depois que eu fui em 2015, eu acho que eu descobri mais, porque eu passei um tempo da minha vida que eu estava mais com os anos iniciais, depois eu trabalhei com ensino superior, trabalhei com o movimento popular, então eu tinha perdido um pouco o pé dos professores, mas tem uma coisa que eu descobri, que vocês têm muito conhecimento. E, às vezes, o conhecimento que vocês têm, vocês não conseguem dar fluxo para ele na escola, fica engessado na escola, né? Então, parece que isso que eu estou falando é difícil, mas na prática não é. Os professores fazem muito rápido isso que eu estou dizendo, porque os professores, vocês têm muito conhecimento. Aí, a partir desse encontro das disciplinas, disso tudo que eu falei, você faz um novo plano de trabalho, que a gente chamava de plano de trabalho coletivo, que é o que nós estamos querendo agora fazer um levantamento nas escolas para ver quem é que guardou esses planos de trabalho coletivo, né? Que a ideia, eu lembro que os professores das escolas arquivavam, né? Porque era obrigatório arquivar ainda antes da pandemia, né? E aí, então, se começa a fazer o quê? O próximo passo agora, o plano está pronto, a gente tem que conversar com as turmas, então, para que elas possam compreender o que vai acontecer. E as turmas, elas são organizadas por grupos e disciplinas, né? A escola do Pinhalzinho, a escola do Paulo Freire, mesmo aqui no Vista Alegre, né? E outras escolas fizeram esse trabalho muito bem. Eu me lembro muito do Pinhalzinho, tinha um trabalho forte com isso. Esse é um trabalho que ainda pode continuar, apesar da escola ser integral. Por quê? A auto-organização para o estudo e para o ensino, ela é uma ferramenta muito importante, porque ela facilita para o professor. Então, em cada turma, os professores daquele grupo de disciplinas, eles vão imprimir, a escola vai imprimir o planejamento, assim, numas folhas, faz um cartaz, põe na parede para eles verem qual é o planejamento do trimestre, não só com aqueles conteúdos, com todos os conteúdos. E do lado se coloca um cartaz com o mesmo nome das disciplinas e tem um espaço em branco para colocar o quê? Os prazos das atividades, os dias de prova, o dia não sei de quê, que tem jogos e tal. Coloca tudo ali. Então, vão esses professores, a pedagoga para a sala e vão conversar lá durante uma meia hora, fazer esse planejamento com os alunos. A partir dali, os alunos têm responsabilidades, que é o que nós chamamos aqui de estudo. Então, não precisa o professor dizer, amanhã tem que vir com roupa, não sei que tipo, porque nós vamos caminhar lá no meio do mato. Não, eles têm os grupos, e no grupo, o coordenador do grupo que vai avisar isso. Amanhã tem que trazer não sei o quê. É o coordenador do grupo que vai fazer isso. Então, eles vão assumindo responsabilidade e eles vão marcando nesse cartaz o que eles conseguiram fazer, o que eles não conseguiram. Eles vão vendo o avanço da aprendizagem durante o trimestre. Nossa, professora, a gente já acabou isso? Sim, a gente já acabou. Agora nós vamos para o conteúdo novo. Então, no próximo conteúdo é isso. Vocês podem procurar em casa, na internet, trazer, dar uma tarefa para eles, já põe lá no cartaz, que eles têm essa tarefa de procurar alguns conceitos. Então, faz toda essa dinâmica que fica aquilo que a gente diz, é o estudo da turma. Então, a gente tem até escrito no caderno, né, que 50% o professor ensina e 50% os alunos estudam. E o resultado disso é aprendizagem. Né? Aí até para dividir essa responsabilidade com os alunos, porque às vezes dá a impressão que o aluno vai mal, ou não sei o que acontece, que é culpa do professor. E hoje isso é muito forte, né? Então, a gente faz esse movimento aqui, ó. Por um lado, então, tem a organização das turmas para as atividades do estudo e ensino, que é organizar os grupos, e aqui do lado direito, os 2 cartazes que devem ficar na sala de aula para acompanhar o planejamento.
Isso que eu falei até aqui, é o quê? É a movimentação do planejamento, né? Que a gente chama é um movimento que o planejamento vai fazendo para tornar a escola dinâmica dentro daquela perspectiva que a gente gostaria para a educação do campo, né? Que é a integração entre o conhecimento escolar e a realidade. Hoje vai até aqui só, né? Outro dia a gente fala vamos ver um planejamento feito, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para vocês um planejamento, uns cartazes, alguma coisa assim. Isso, meu amigo, estou devolvendo a palavra aí para continuar. Tá. Bastante informações. Eu diria um grau relativo de complexidade para poder visualizar, talvez, Cecília, os conteúdos todos que você acabou de refletir, de nos expor. Eu penso que seria interessante se você pudesse agora, fora lá daquilo que você... E aí vai ser disponibilizado. O texto já está lá no nosso grupo da Refocar, lá do link que eu coloquei ali. Já está disponível para vocês o texto todo que explica tudo isso. Então, eu fiquei pensando assim, Cecília, se desse para você fazer rapidamente uma síntese. O que você acabou de apresentar? O que é o planejamento? Eu entendi, né? O que é o planejamento? Um histórico do planejamento. O histórico. Um histórico do planejamento e os elementos, os conceitos que estão presentes no planejamento. Na movimentação do planejamento. Como que é esse movimento do planejamento? Isso. Né? Então, os elementos que compõem essa movimentação do planejamento. Isso? Então, e aí agora... a gente vai ter o quê? A gente vai ter um encontro agora, porque isso que eu falei hoje, eu contei para vocês uma história comprida, né? Agora a gente vai pegar aquela parte, então, das movimentações para dentro e para fora da escola e vai fazer um planejamento. Eu vou trazer o planejamento feito aqui para a gente esmiuçar isso, meu amigo, entende? Sim. E aí, o outro encontro, a gente vai pegar a organização dos alunos na sala e vai também esmiuçar toda ela, trazer para vocês. Então, como que faz essa organização dos alunos na sala, tá? Então, é só para dizer que isso hoje é uma introdução geral, daí depois a gente vai falar de como planeja, então, como o dossiê, e o conteúdo, e o grupo das disciplinas, como é que faz isso, mostrando um planejamento, e depois, como que leva isso para dentro da sala, é um outro dia, porque precisa de mais 2 momentos para esmiuçar isso, né? Que não é uma coisa, assim, tão difícil assim. É só porque aqui a gente colocou o nome em cada coisa, para deixar bem claro essa movimentação que a gente fala, né? Está bem. Então, está aberto aí para dialogar com a professora Cecília, trocar umas ideias, dúvidas, questões. Penso que abre espaço para um aprofundamento daquilo que envolve esse planejamento, porque é o ponto de vista estratégico na escola. Vamos falar assim, não, a nossa escola ela não é espontânea, ela não é ao acaso, ela é organizada, planejada, intencionada. O processo de ensino-aprendizagem ele tem que ser intencional, ele tem que ser planejado, organizado, e tem os objetivos de aprendizagem, tem as finalidades desse processo de ensino-aprendizagem, e tem os conteúdos que fazem parte desse processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos e conceitos advindos dos conteúdos das disciplinas e também os conteúdos e realidades vindas do dossiê, que carregam o dossiê também os saberes populares. Então, o planejamento é o momento de... Por isso se chama movimentação, não seria para ser capaz de colocar em movimento o processo de ensino-aprendizagem, articulando os conteúdos que são prescritos, o currículo que é prescrito, aquilo que precisa ser ensinado, e que esses conteúdos e conceitos, que esses conteúdos de todas as disciplinas tenham uma forma interdisciplinar de relacionar-se com os conteúdos do dossiê, que foram coletados no inventário e que foram vislumbrados, que foram conhecidos a partir das trilhas. Então, há uma combinação entre essas movimentações para que se expresse no planejamento
todo esse processo construído dentro da escola, para fora da escola, com a comunidade, com os conteúdos do dossiê e com os conteúdos que estão contidos nas disciplinas. Eu até gostaria de ouvir quem já fez mais ou menos, quem lembra de já atuou, né? Eu lembro que a Célia fazia parte desse trabalho, a Marta, né? Não sei quem mais que está aqui hoje. Lá nas escolas multianos, com o Arley, a gente fez um pouco isso também, né? Enfim, se alguém gostaria de comentar, ou se alguém gostaria de perguntar, quem não conhece, é a primeira vez que está aqui, né? Como que se dá isso? Eu lembro da Nefertiti que falou, não fizemos nada, professora Cecília, né, Nefertiti, não sei como é que vocês estão hoje lá, vamos conversar um pouquinho, né? A Maria, que está aqui agora, eu vi a Maria abriu a câmera, eu lembrei, né, que também já fez um pouco, a escola já fez esse trabalho, né, com essa integração, né? Vamos conversar um pouquinho para ir fechando aqui o nosso trabalho. Marta. Cecília, sim, eu trabalho. Quando a gente se reunia as escolas era muito bom, né? Era um trabalho maravilhoso, assim, a troca de experiência, o conhecimento, era tudo de bom, né? É uma pena, assim, que daí as horas de atividade enxugaram, né? A gente tinha também, porque quando eu era professora, lá em 2013, lá, que eu ainda não estava no concurso, eu lembro que a gente tinha mais horas de atividade, né? Então, a gente tinha mais tempo também, assim, da leitura. Agora, a gente está sempre atropelado, né? Os professores ali, a correção, as plataformas, hoje, né? Tem as plataformas, tem os índices da UBI, que eles monitoram, controlam a gente, de certa maneira, as escolas, né? Então, aqueles encontros eram ótimos, excelentes. Pena que não tem mais, né? Assim que não está eu ia dando. lembrar dessa fala da Marta, a gente ficava uma manhã inteira, né? As 6, 8 escolas juntas, né? Planejando, era muito legal. Então, todos os professores de ciências ficavam num lugar, todos de geografia, de história, era muito bacana. Aí depois juntava por escola, então a gente produziu isso que eu estou contando para vocês. A Marta está aqui, a Célia, para dizer que não é mentira, né? Foi assim mesmo, né? A gente fez junto com os professores, sabe? Não foi uma coisa da minha cabeça, mas foi alguma coisa que a gente foi fazendo e chegou nesse lugar. E é por isso que hoje eu estou também investindo tempo em escrever isso. Eu penso que a gente precisa escrever isso, né? E até vou ouvir vocês, que depois eu fazendo isso e retomando os arquivos, eu fiquei pensando, acho que eu vou ter que pedir um depoimento depois de quem participou, sabe, para deixar um depoimento individual de vocês no caderno. Acho que vai ser legal, né, Ana amiga, a gente colocar isso, né, porque para saber que isso foi construído pelas escolas, né, mas vamos continuar conversando, acho que tem gente como erguida aí, né? Sim, a professora Célia. Fala, Célia. Eu estou só na cola da Marta hoje, porque quando ela fala uma coisa, eu lembro de outra. Mas não é perseguição, tá, Marta? É porque quando você fala, eu acabo lembrando. A Cecília também comentou sobre nós planejarmos juntos, né? A gente é uma dupla dinâmica. Né? O Batman e o Robin aqui não é fácil. Então, assim, eu lembro muito sobre esse tempo, porque também foi uma época que, agora observando de longe, né, de fora daquele momento, quanto a gente era criativo e quanto a gente produziu coisas interessantes e quanto que o tempo era mais proveitoso, porque às vezes a gente lê montes e montes de coisa para planejar uma única aula, e enquanto estava planejando conjuntamente, todas as cabeças ajudavam, a aula saía enriquecida, o tempo era mais aproveitado, e a gente criou e apresentou e coordenou coisas tão maravilhosas naquela época que os alunos movimentaram e fizeram praticamente sozinhos, né, sob nossos olhos, mas assim, seguiram, né, nossa coordenação e fizeram muita coisa. Então, assim, outro dia eu estava comentando, né, pedindo para os profs para tentar fazer coisas em que os alunos apresentassem, utilizassem oralidade, que motivasse eles a fazer coisas assim, porque a gente acaba sendo massacrado nessa nossa rotina atualmente. É proposital, a gente não tem tempo de viver, a gente não tem tempo de ler, a gente não tem tempo de planejar direito, e a gente é engolido por essas cobranças de índices, de metas, de várias outras coisas que têm assombrado a escola, assim, e acho que, não sendo pessimista, mas a última coisa que a gente faz ultimamente é ensinar.
A gente gasta muito tempo com burocracias, a gente não tem tempo de ser criativo, a gente não tem tempo de estimular o aluno a ser criativo, a gente acaba levando um rolo para cima deles e esmagando eles também, porque eles têm que ter frequência, eles têm que assumir as notas, tudo eles têm que, sabe, nada a gente consegue fazer de uma forma agradável, que seja natural, que seja espontâneo, não dá tempo de ser espontâneo, a gente está sempre cobrando alguma coisa. Então, infelizmente, algumas coisas a gente acaba se revoltando, assim, internamente, né, quando a gente lembra de como já foi legal, de como já foi interessante, né, e participar de vários nichos para nós, no nosso momento agora, é muito difícil. A gente acaba tendo várias cruzes para abraçar ali, a gente acaba tendo várias coisas para fazer de cada um, mas, assim, o trabalho que já foi realizado é muito, muito bom. Muito bom. Nós produzimos coisas incríveis naquela época, e os alunos que saíram daquela leva de turmas, a gente se comunica com eles ainda hoje, a gente tem alunos diferenciados. Eles estão se destacando onde eles estão. Que legal, né? Que legal. O meu depoimento já está lá, não sei qual acadêmica que pegou meus depoimentos lá, nós vamos escrever. Vamos escrever entre depois, choros e lágrimas e tudo mais. É verdade, tem o depoimento da Célia que ela chorou, a Luciane, né? A Luciane está devendo uma devolução, ela tem que ir lá uma hora dessa. Para devolver para vocês. Ela não isso, foi, assim, né? eu sei que às vezes quem está ouvindo aqui pela primeira vez diz, nossa, meu Deus, né, que pessimismo, talvez uma coisa assim muito, mas é realista. Não, é verdade, é verdade. Eu me lembro muito do encaminhamento metodológico que teve no Pinhalzinho, vários me marcaram, vários. Mas um que era um dia frio, tinha uma geada que eu até tirei foto na geada, talvez vocês viram as minhas fotos no meio da geada, junto com a professora Thalita, de português. A professora Thalita dizia, você é doida, vai descer do carro. Eu falava, não, eu quero tirar uma foto. E ela tirou fotos, assim, de um dia muito frio. E aí eles apresentaram de forma muito bonita, que a gente vai falar depois, do Círculo de Saberes, né? Numa disciplina de ciências, acho que era, e eles fizeram um chá, e daí não tinha chá que chegasse, porque era frio, e eles iam servindo para os pais, assim, e daí a Geni, as mulheres da cozinha, apavoradas lá, porque já não tinha mais chá, foram buscar mais chá na vizinha, né, porque o que os alunos, de tanto chá que a gente tomou, porque era frio, então era um momento muito interessante, eles apresentaram sobre os chás, serviram os chás, entre outras coisas, né, mas me marcou essas coisas, assim, que o aluno era ali, o aluno estava fazendo, ele estava com a cabeça naquilo ali, né, junto com as mulheres da cozinha, e ao mesmo tempo apresentando para os pais e as mães que estavam lá, né? Então, umas coisas muito importantes que se fazia, muito interessantes, muito solta, como a Célia diz, né, Célia? Muito assim, espontâneo. Os alunos iam se colocando naquele contexto, né? A gente tem ainda outros desafios que estão sempre nos acompanhando, a questão tecnológica e outras questões aí das redes sociais e vídeos e tudo mais, né? E não é só o aluno, os pais também estão dentro desse emaranhado aí, porque a Marta pode estar aí de testemunha, né, do quanto que é difícil, às vezes, arrastar os pais para a escola, parece que nunca tem tempo, que nunca está disponível, e não é trabalho, às vezes, é falta de disponibilidade, de não achar importante isso. Às vezes a gente consegue que ele vai lá e ele fala, mas era só para isso que vocês me chamaram aqui? Tipo, parece que tem que ser alguma coisa muito gravíssima para ele aparecer na escola, senão não precisa. Acompanhamento não precisa, se não morreu, se não matou, tá tudo certo. E o dia das varandas, né? O dia das varandas ou do dia do círculo, os pais vinham e gostavam, porque ficavam envolvidos, né? Porque era todas as turmas apresentando, então, e eles ficavam envolvidos com aquilo ali, né? Eu me lembro muito da escola da Tânia, também, lá do Verê, enchia de pais e mães para a apresentação dos estudos, e eram estudos, não era dança, essas coisas, era o que eles tinham estudado, né? Então, eu acho que esse momento, essa relação do planejamento com a comunidade, a gente perdeu muito nisso, né? Marta. Não, eu só ia acrescentar, né, tem alguns pais, né, não generalizo, mas tem a cultura inculcada que vai ter lanche, quando a gente vai ter, aí tem aquela ideia, vamos fazer então com
vamos servir alguma coisa. No tempo da Angelita, a gente fez um dia, uma vez, mas um tempo atrás a gente fez a reunião, e aí servimos macarronada. Não sei se eu estava ou não na escola, mas eu lembro, acho que eu estava. Assim, os pais vieram em peso, porque tinha janta, parece que tem um chamarisco, então, né, isso é uma cultura também triste, porque eles teriam que vir, né, para vir saber da aprendizagem, mas enfim, devagarinho a gente vai, né, melhorando, mas tem alguns que surpreendem, que às vezes chegam lá na escola, a gente se olha assim, aí, não, só vim ver como é que tá, sabe, que a gente não chamou, aconteceu já da gente não chamar e o pai aparecer, é pouquinho, mas tem de vez em quando. Mais alguém? Mais alguma questão para a professora Cecília, para aprofundar um pouquinho o planejamento, daí nós vamos indo para o encaminhamento da finalização, Cecília. Sim, eu tenho que falar uma coisa bem importante com vocês. Tá. Então, você... Bom, eu não sei, eu queria só falar para um amigo assim, não sei hoje, né, a Maria tem um pouco essa experiência, né, Maria, lá na escola de vocês, que a gente começou, já tinha um pouco de pandemia, quando a gente começou na Maria, né, lá na escola da Maria, e eles conseguiram fazer, até a professora Rosane não pôde estar aqui hoje também, porque ela está com outro compromisso, que é contar um pouco, né, e o Claudinei e a Ana, a Marielle também não estão aqui, mas como você faz um planejamento parecido com esse na condição que a gente tem hoje das plataformas e dessa cobrança toda dos controles, né, da CED, né? Então, acho que fica esse desafio para nós, na próximo encontro, falar um pouco disso, quer dizer, como que vocês veem, se é possível, né, a gente fazer, em que nível é possível fazer hoje? Que tudo isso, não, talvez não, né? Dependeria de uma ação conjunta. Eu me lembro muito da Fernanda, lá de Pato Branco, que ela era do Núcleo de Educação, foi nossa mestranda aqui, eu acho que vocês conheceram a Fernanda, né? Ela falava assim, mas olha, eu acho que se as escolas quisessem, elas poderiam fazer, porque as escolas indígenas conseguem, né? Porque as escolas indígenas, elas põem uma bronca, elas vão, insistem e fazem. E a SED tem que se reorganizar, porque elas brigam e fazem. Então, ela sempre achava que nós, escolas do campo, nós não lutamos como deveria pela nossa identidade, né? A gente tem uma coisa mais assim, não, né? Vamos ver, a gente não tem muito forte essa coisa do pertencimento, da identidade. Então, também é uma outra coisa para a gente pensar, quer dizer, nesse contexto todo, o que vai ser possível a gente garantir, a gente manter? Acho que essa que é a questão. Não sei se o Bonamigo concorda comigo, né? Mas que na próximo encontro a gente fala um pouco disso. Tá, hoje não dá para fazer igual, mas o que é que dá para fazer? Para nós não nos perdermos no turbilhão, né, dessa loucura toda, porque essa loucura passa, gente. Eu não acredito que vai ser eterna. Então, o que a gente não pode perder nisso tudo, né? O que a gente consegue resguardar? Enfim, só uma provocação. Muito bem. Né, Raquel? Mais alguém? Cecília, você vai daí mostrar aquele quadro? Eu quero falar, então, parando do planejamento agora, eu quero falar de uma coisa prática que várias pessoas me escreveram. Essa formação tem certificação, eu sei que vocês precisam agora, vocês vão ter provas em setembro, né? Quem é PSS, né? E é isso? Não estou enganada? Vocês me ajudem aqui, né? E então eu tinha mandado já essa ficha, mas eu refiz a ficha, eu fiz uma fichinha, porque assim, vamos imaginar assim, a Raquel, a pedagoga, está aqui, a diretora já me disse que queria estar, mas não está. Tem mais 2, 3 professores que queriam estar, mas não estão, gostariam de estar. Então, a escola se organiza lá com as horas de atividades, e numa hora de atividade, os professores se reúnem de 2 em 2, 2 em 3, um sozinho, e ele vai fazer o estudo dessa live, né? Como que ele faz o estudo da live? Bom, então, olha aqui, aqui o primeiro encontro, por exemplo. Assistiu a live? Sim, coloca que sim, né? Lembra o texto que está lá na plataforma da Refocar, que o Bonamigo postou ali, né? Sim, eu li o texto aqui, imprimi o texto está aqui, está lido o texto. Aí, vamos imaginar, a gente está fazendo atividade diferente, no planejamento a gente fez coisa diferente,
Sim, a gente fez. O professor realizou atividade diferente com os alunos, foi lá, fez, aconteceu, como o Arley, vou imaginar o Arley lá com a Festa das Sementes. Eles estão fazendo bastante atividade. Que atividades? Ele fez atividade diferente? Sim, ele fez. Então, assinala sim ou não ali do lado, né? E depois, o que falta aqui é atribuir as horas, mas as horas eu não coloquei aqui, porque a ficha estava muito apertada. Mas para cada coisa dessa vai ter uma atribuição de horas. Então, se leu o texto, né, se viu a live, se planejou uma atividade, se realizou essa atividade. Aí o professor assina e a diretora ou a pedagoga que acompanhou isso também assina, né? E aí, se ele fez só a live, coloca só a live, ele vai ganhar só as horas da live, que são, a gente considera 2 horas de live, né? E 2 horas de estudo, enfim, depois eu posso até postar a tabelinha lá para vocês. Tá bom, gente? E aí vai assinando, depois manda para nós, a gente faz o certificado e manda para vocês. Outra dúvida que o pessoal tem, ó, eu fiz aqui até o 4º, acho, né, meu amigo, aqui. Não, tem até o 8º, 9º, né, ali. Mas aí a pessoa fez 5 encontros. Não tem problema. Se precisa de certificado agora para setembro de 5 encontros, de 6 encontros, a gente emite o certificado de 6 encontros, porque ele não é um curso que obrigatoriamente está na sequência, não. É formação continuada, aquilo que fez ganha certificado de 100%, porque fez aquilo ali. É permanente, isso que eu quero dizer. É diferente de eu fazer um projetinho de um curso de formação, que eu registrei em Cascavel, que eu tenho que mandar a porcentagem, não. Aqui é um curso de formação permanente que você vai fazendo e a gente certifica aquilo que a pessoa faz. Não sei se fica claro, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Eu sei que vocês não precisam muito disso, mas quem precisa e quiser a certificação, a gente tem. O endereço de tudo isso com os conteúdos, com os textos, com os dias, com esse formulário, está no link que eu repassei ali no chat. Então, está lá na nossa página da Refocar. Tá? Os textos todos lá. Se alguém tiver dificuldade, chama no particular, não tem problema, a gente vai respondendo, tá? E aí, lembrando de novo, né, que cada escola tem que postar fotos lá de 2018 a 2024, para a gente trabalhando esse caderno, né? Quando estiver pronto, eu mando para vocês verem, acho que vai ficar bonito, mas demora um pouquinho ainda. Queria ver se até o dia 15 terminava, agora já sei que não vou terminar até dia 15. Vai até o dia 30, eu acho. Fala, Marta. Eu preciso pedir para o bom amigo que dia que é a festa das sementes ali no Salto, na cabeceira, onde é que é a festa das sementes? Para, no Lontra. É a lei, ó a propaganda, lei. Dia 14, agora quarta-feira que vem, fora essa está na outra. 14 de agosto. E vai ser de manhã? Como é que vai ser? Isso, vai ser de manhã. O Bonamigo aí tem, acho, né, Bonamigo? Tem aí está aqui, olha só a programação. Então vai passar uma caravana de Beltrão, Penéas Marques e Salto do Lontra para nós embarcar junto? Sim. Vamos, se vocês querem, a gente pega uma van, né, Bonamigo? Só fecha o microfone, é isso. Então, vamos lá, programação. Terceira festa das Sementes Crioulas na Escola Estadual do Campo Barra do Lontra, lá em Salto do Lontra. Começa cedo, a recepção 7h30, às 8h20 a abertura da festa, às 8h30 apresentações culturais, às 8h50 vai ter uma fala sobre a importância e o significado, as dimensões educativas e pedagógicas da Festa das Sementes. Eu estou com uma lista aqui sobre os itens possíveis que as escolas da semente já educam ou constituem as pessoas. Estou preparando isso, Arley. E depois, a segunda fala, a importância das abelhas na sociedade, com o Éder Froza. E depois, Sementes Crioula, Autonomia e Saberes, da Acessoar. E às 10, entrega das sementes para os guardiões, que é a simbologia toda de quem vai ficar responsável para o próximo ano. A troca das sementes aí por 10h30, 10h20, 10h30. E depois tem um aspecto importante que é muito característico lá na Barra do Lontra e que
que é extremamente significativo, são os depoimentos dos relatos dos saberes populares. E esse ano vai ser o Hermínio Bertoncelli, então, que vai fazer e resgate da história da comunidade, com os pioneiros Lorival Santos Pinto e Israel Zene Pazin. Então, tem esses relatos também dos pioneiros do local nessa reconstrução histórica também da história da comunidade, juntamente com a escola. E depois, dá para dizer que terá um almoço, Marley? Tem um almoço, então. Às 12. Tem sim. Só, bom amigo, a troca das sementes não vai ser mais 10 horas, né? 10h30. Então, nós vamos esticar lá para o final, realmente, né? E tem aquela outra questão à tarde, mas ainda nós estamos vendo aí da possibilidade. Não sei se você conseguiu ver ou não. Pois é, as meninas, elas têm trabalho à tarde, elas não vão poder ficar lá à tarde. E nós temos aqui, a professora Cecília e eu, nós temos uma banca às 2 horas, então vai ser um pouco apressado esse dia 14, mas a gente fica lá até o encerramento da parte da manhã, e depois... E a gente come, Bonamigo, nós vamos comer lá, Bonamigo. Tá, sim, tranquilo. Dá para ser, sem dúvida. E nós Estou brincando aqui, você vê a lei, ele não quer ficar para comer, olha só. Não, já quero... Porque eu tenho a banca às 2 horas, né? Mas nós chegando 1h30 na banca está bem, né? Começamos às 2 horas, tá bom? Essa é a programação, meninas, então, e pessoal aqui sobre dia 14, quarta-feira que vem, então, a partir das 7h30 lá no Bar do Londres. Mais algum informes, e inclusive sobre o dia 23 de agosto, que era o encontro regional da educação do campo, possivelmente será cancelado e trocada a data, porque o dia 23, e aí vocês são testemunhas, vocês têm uma convocação de formação dos diretores todos, não? Tem? Tem, né? Tem. Dia 23 tem formação. Então, em vista disso, a organização do evento está pensando, então, em transferir para uma outra data que todos possam participar. Então, para não ocorrer. Então, provavelmente, nosso encontro regional da educação do campo será uma outra data e não será mais no dia 23 de agosto. Então, a agenda que nós temos aí é o convite para quem puder participar, fazer uma visita lá no Bar do Londres, muito interessante. Professora Cecília faz o encerramento e aí encerramos o nosso encontro de hoje. Gente querida, eu queria dizer assim, as escolas que podem, que são dessa região mais perto, né, é importante levar os alunos para conhecer. Me chama muita atenção que só um exemplo assim, né, para encerrar o nosso dia. O ano passado, que eu estava dando aula no primeiro ano de pedagogia, uma turma de alunos de 45, 46 alunos, de tudo que é canto aqui do Sudoeste, do noturno, né? Eu fiz uma roda de conversa, e aí uma menina, ela contou na roda de conversa entre eles, uma roda dupla, assim, eu não sabia o que eles conversaram. Contou que tinha ido na Festa das Sementes, que era assim, um evento que me marcou. Tinha uma das perguntas, era 3 perguntas, e uma era um evento que me marcou. E teve uma menina, que inclusive ela vai lá para a escola, que é a Aline, né? Ela trouxe na roda, com todos os outros 45 colegas, que o que marcou ela foi isso, ela foi contando. Na hora dos destaques, teve 5 alunos que falaram que nunca imaginaram na vida que podia haver uma festa sementes. Então, olha só, eu fico pensando, olha como isso está na nossa cara aqui no Sudoeste, né? Está na cara que todo mundo come só o que vai para a terra porque tem semente, e vem para a panela, e eles nem se dão conta, os jovens, né? Então, é por isso que eu estou falando isso para encerrar nosso encontro. Nós precisamos pensar em coisas que impactem neles, né? Aquilo que a Célia dizia, né? Que fazia com que mexesse com eles, né? Não para poder construir as futuras gerações. Eu acho que a nossa tarefa enquanto Escola do Campo tem muito essa especificidade, assim, e para marcar a vida desses jovens, né? E para as continuidades que são necessários para o planeta e para nós também, né? Gente, muitíssimo obrigada pela presença, né, por estarem aqui, por estarmos construindo isso, né? Tem gente que está lá desde 2015, tem gente que veio se enroscando depois, né? Parece uma beira de rio cheia de... vai puxando o outro, né? E tomara que a gente possa mais adiante fazer um encontro para a gente se conhecer, né?
Vamos ver se vai dar certo. Obrigada, então, e a gente se fala.